Em 7 de setembro de 1996, uma noite que deveria ser como qualquer outra, Las Vegas foi palco de um evento que mudaria para sempre a história da música. Tupac Shakur, um dos maiores ícones da música e da cultura pop, foi baleado em plena rua. Mas o que aconteceu ali, naquela noite fatídica, permanece envolto em mistério. Se você acha que o tiroteio foi apenas mais um caso de violência, pense de novo. Tupac não foi só mais uma vítima. Ele foi o ponto de ignição de uma série de questões sem respostas. O rapper, ator e ativista estava no auge de sua carreira, cercado de amigos, inimigos e uma indústria que o pressionava. Seu assassinato foi rápido, mas as repercussões reverberam até hoje. Foi um crime de gangues? Uma retaliação por suas músicas e palavras? Ou talvez algo ainda mais complexo e sombrio que envolvia aqueles que estavam mais próximos dele? Agora, anos depois, a questão que nunca foi resolvida continua a nos assombrar. Quem foi o verdadeiro responsável pela morte de Tupac Shakur? E por que ninguém nunca foi punido? Mas a verdade pode ser mais complicada do que imaginamos. Vamos voltar no tempo e explorar os eventos que marcaram o nascimento, o sucesso e a morte de Tupac, começando pela origem de um ícone. Tupac Amaru Shakur nasceu em 16 de junho de 1971, em East Harlem, Nova York, em meio a uma família marcada pelo ativismo político. Sua mãe, Afeni Shakur, foi uma militante do Black Panther Party, e seu pai esteve ausente durante boa parte de sua infância. Desde cedo, Tupac foi exposto à luta por igualdade e justiça, algo que moldaria profundamente sua visão de mundo e, claro, sua música. Mas, ao contrário de muitos artistas, Tupac não começou apenas com um sonho de ser um rapper famoso. Ele era um poeta, um ator e um pensador, e suas habilidades se estendiam muito além da música. Durante sua adolescência, ele se mudou para Baltimore, onde estudou na escola de artes e fez amigos como Jada Pinkett, que se tornaria uma de suas mais próximas amigas. Foi lá que Tupac começou a desenvolver sua voz única, que misturava poesia com questões sociais e culturais. Quando se mudou para a costa oeste, sua carreira decolou. Seu primeiro álbum, Tupacalypse Now, lançado em 1991, trouxe à tona suas habilidades como contador de histórias e sua capacidade de falar sobre temas tabu: brutalidade policial, desigualdade racial, pobreza e violência nas ruas. As músicas de Tupac eram uma denúncia do sistema e das condições de vida de milhares de pessoas. Ele não cantava apenas sobre a dor. Ele a expunha ao mundo sem medo. Logo, Tupac se tornou um ícone, uma voz para os marginalizados. Mas seu sucesso também gerava inimigos, e seu envolvimento com gangues e figuras sombrias da indústria musical começaria a tornar sua vida mais complicada, especialmente com as tensões entre a costa leste e a costa oeste do rap. À medida que Tupac alcançava o estrelato, sua vida se tornava cada vez mais intensa. O sucesso na música trouxe-lhe fama e fortuna, mas também uma série de problemas e uma atenção indesejada. A rivalidade com o rapper The Notorious e a tensão entre a costa leste e a costa oeste do rap estavam crescendo, e Tupac, sempre meio a disputas, se viu no centro de um dos conflitos mais ferozes da história do hip-hop. A relação de Tupac com a Death Row Records, sob a liderança de Suge Knight, também se tornava cada vez mais controvérsia. Suge Knight, um homem de negócios impiedoso e temido, tornou-se uma figura central na vida de Tupac. Mas, por mais que Tupac fosse grato pela oportunidade que a gravadora lhe ofereceu, ele logo percebeu que a liberdade artística que tanto prezava estava sendo sacrificada pela pressão para se conformar com as expectativas de Knight e da indústria. Dentro desse ambiente de tensão e controle, Tupac também enfrentava seus próprios demônios. Em 1994, ele foi condenado por agressão sexual e passou algum tempo na prisão, o que abalou sua saúde mental e emocional. Durante esse período, a música de Tupac se tornou mais introspectiva e carregada de raiva, refletindo suas frustrações com o sistema de justiça e a indústria do entretenimento. Além disso, ele estava se afastando dos seus amigos e aliados mais próximos, sentindo-se cada vez mais isolado. Ele sabia que estava sendo vigiado, que sua vida estava em risco, mas não sabia exatamente de onde vinha a ameaça.
O que ele não percebeu é que enquanto lutava por justiça social e se envolvia em disputas públicas, estava se colocando no centro de uma tempestade. A rivalidade com figuras poderosas no mundo do rap, como Biggie Smalls, estava se tornando cada vez mais perigosa. Aquela que começou como uma disputa musical, logo tomou proporções pessoais e violentas. Era uma noite de festa em Las Vegas, 7 de setembro de 1996. Tupac Shakur estava no auge da sua carreira e a cidade vibrava com a presença de estrelas. Ele, ao lado de Suge Knight, CEO da Death Row Records, tinha acabado de assistir a uma luta de boxe entre Mike Tyson e Bruce Seldon. Uma típica noite em Vegas para dois dos homens mais famosos e poderosos no mundo do rap. Após a luta, o que parecia ser apenas uma noite normal de diversão, logo se transformou em um pesadelo. Tupac e Suge estavam no carro, indo para um clube noturno, quando ao parar em um semáforo, um veículo se aproximou. O vidro do carro se desceu e, de repente, tiros começaram a ser disparados em direção ao carro de Tupac. 4 tiros atingiram o rapper, 2 deles diretamente no peito. Suge Knight, ao volante, também foi atingido, mas sobreviveu. A reação imediata foi de confusão e pânico. Tupac, sangrando e gravemente ferido, foi levado às pressas para o hospital. Durante a viagem, a gravidade dos ferimentos era clara, mas Tupac estava consciente. Apesar dos esforços médicos, o rapper ficou em estado crítico por 6 dias, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo em 13 de setembro de 1996. Mas quem disparou os tiros? A motivação por trás do ataque foi imediata e clara. Tupac estava em meio a uma guerra de palavras, uma disputa sangrenta entre as costas leste e oeste dos Estados Unidos que se refletia diretamente nas músicas e nas atitudes dos artistas. No entanto, a polícia nunca conseguiu determinar com precisão o responsável pelo tiroteio. O fato de Tupac ter sido baleado em Las Vegas, uma cidade famosa por seu brilho e glamour, também trouxe à tona questões mais profundas. A cidade estava cheia de figuras do mundo do entretenimento, mas poucos tinham acesso às verdadeiras tensões que existiam por trás das cenas. A morte de Tupac não foi apenas uma tragédia pessoal, mas também um reflexo de um sistema mais amplo e violento que estava presente na indústria do hip-hop e em suas relações com o crime organizado. O tiroteio e a morte de Tupac rapidamente se tornaram símbolos da violência que envolvia o mundo do rap. No entanto, os detalhes sobre o que aconteceu naquela noite continuavam sendo escassos, deixando uma série de questões sem resposta. Quando Tupac Shakur foi baleado em Las Vegas, a investigação começou rapidamente, mas, com o passar do tempo, ficou claro que o caso não seria simples. As perguntas começaram a se multiplicar. Quem era o responsável? Por que Tupac foi alvo? Como um ataque tão audacioso, em uma cidade cheia de pessoas influentes, poderia ocorrer sem que os culpados fossem encontrados? A primeira teoria que surgiu foi a mais óbvia: a rivalidade entre a costa leste e a costa oeste. Na época, a disputa entre Tupac e The Notorious estava em seu auge, com trocas de farpas públicas e mensagens agressivas em suas músicas. O que parecia uma simples briga de éguas entre dois rappers logo tomou proporções muito maiores, envolvendo não apenas a música, mas também gangues e figuras poderosas da indústria do hip-hop. No entanto, a investigação policial não conseguiu encontrar provas suficientes para alegar Biggie Smalls ao crime. Muitas testemunhas oculares surgiram, mas nenhuma delas conseguiu fornecer uma descrição clara do atirador ou do veículo. A falta de pistas sólidas gerou mais dúvidas do que respostas, e, com o tempo, o caso caiu em impasse. A segunda teoria que começou a ganhar força estava relacionada a questões dentro da própria Death Row Records. O relacionamento de Tupac com o Suge Knight era complicado, e muitos acreditavam que Tupac, após se distanciar de Knight, estava se afastando de sua gravadora, o que poderia ter gerado uma série de inimigos dentro do próprio círculo de amigos e associados. Será que a violência de Las Vegas tinha mais a ver com o conflito interno dentro da Death Row Records do que com a rivalidade pública entre as costas? À medida que Tupac se afastava de Suge Knight e da Death Row Records, algo mais sombrio começava a se desenrolar. A relação entre eles, que começou com promessas de liberdade criativa,
logo se tornou tóxica. A indústria musical estava dividida e Tupac cada vez mais sentia a pressão de um sistema que o estava consumindo por dentro. As tensões não eram apenas pessoais. Quando Tupac entrou para Death Row, ele estava no centro de uma das gravadoras mais poderosas e implacáveis da indústria. Sob o controle de Suge Knight, a Death Row se tornou conhecida não só por seu sucesso comercial, mas também pela violência e pelos jogos de poder. Muitos acreditavam que Tupac estava começando a perceber o quanto ele se tornara uma peça de xadrez nesse jogo, e que ele queria, de alguma forma, sair desse ciclo. Mas o fato é que ele estava preso. A fama, os contratos e as alianças que ele havia feito com figuras poderosas o deixaram vulnerável. Os inimigos começaram a se aproximar. E, no caso de Tupac, os inimigos não eram apenas aqueles de fora, mas também dentro da própria indústria que ele ajudava a moldar. Ele não só estava enfrentando a pressão da rivalidade com Big e a violência das ruas, mas também as intrigas e manipulações de pessoas que estavam muito mais perto de sua vida do que ele gostaria de admitir. Havia aqueles que, aproveitando-se do seu brilho, viam Tupac como uma ameaça ao seu império. Talvez tenha sido essa tensão interna que o tornou tão vulnerável, e, por fim, isso pode ter sido o verdadeiro motivo por trás do tiroteio em Las Vegas. O que parecia ser apenas um ataque de gangues pode, na verdade, ter sido um movimento calculado, um golpe de poder dentro da indústria musical, em que Tupac se tornou um alvo. A morte de Tupac Shakur não foi apenas uma perda para o mundo da música. Foi uma tragédia que reverberou através das gerações. O que mais surpreende, porém, é que anos após seu falecimento, Tupac continua sendo uma das figuras mais influentes e discutidas da cultura pop. Sua música ainda ressoa com milhões de pessoas ao redor do mundo. Suas palavras ainda são recitadas e seus ideais sobre a luta social continuam a inspirar. Mas o que mais permanece, e talvez o que mais nos prende, é o mistério de sua morte. Tupac não era apenas um ícone do rap, ele era um pensador, um revolucionário. Alguém cuja morte prematura abriu uma enorme lacuna na cultura e na sociedade. Sua música abordava questões profundas como a desigualdade racial, a brutalidade policial e a violência nas ruas, temas que infelizmente continuam tão relevantes hoje quanto eram em sua época. O fato de que sua morte nunca foi resolvida aumentou o mistério. Tupac foi baleado em 1996, mas apesar das inúmeras investigações e teorias, ninguém foi oficialmente responsabilizado pelo assassinato. Isso deu origem a uma série de especulações, das mais simples às mais complexas, que incluem até mesmo a ideia de que Tupac nunca morreu, mas fingiu sua própria morte para escapar das ameaças de sua vida tumultuada. Independentemente do que realmente aconteceu naquela noite de 7 de setembro, uma coisa é clara: Tupac Shakur deixou um legado duradouro. Sua morte e tudo que cercou esse evento continua a alimentar um mistério que nunca será completamente resolvido, mas que permanece vivo no coração dos seus fãs. A morte de Tupac Shakur permanece uma das maiores tragédias não resolvidas da história da música. E enquanto o mistério em torno de sua morte continua sem resposta, sua influência não diminui. A luta por justiça, os ideais que ele representava e a revolução que ele iniciou através da sua música continuam a impactar gerações. O vazio deixado por sua morte é imenso, mas seu legado vive, mais forte do que nunca. Tupac não foi apenas um artista. Ele foi uma voz para os marginalizados, uma força de mudança. E embora ele tenha partido, sua música nunca será esquecida. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e seu comentário é muito importante. Até o próximo vídeo.